Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, nesse que está sendo um lindíssimo dia na cidade santa de Jerusalém. Hoje é um dia muito especial no calendário judaico, Tanit Esther, já está quase se encerrando. Menos de uma hora nos separa do pôr do sol, jejum de Esther. Por quê? Porque hoje é o pôr do sol, nós iniciamos a celebração de Purim. E eu terminei a minha jornada de trabalho, estou a caminho do Kotel, justamente para fazer a primeira leitura da Megilá. Dei uma paradinha aqui para reunir o resto de saliva que me resta, já que eu não bebo água desde as 4h30 da manhã, para poder compartilhar com vocês uma poderosa mensagem. É evidente que, estando tão próximo do início dessa celebração, nós não podemos deixar de aprender com as lições que Purim nos oferecem. E apesar dos Hamans, apesar do Hamas e de todos os sujeitos históricos que incessantemente seguem promovendo ódio contra o povo judeu, nós vamos, como nos ordena Kadosh Baruch Hu, nos alegrar em Adar e celebrar Purim no seio de nossas famílias, de nossas comunidades, com grande entusiasmo, mesmo no estado de guerra, mesmo tendo inúmeras razões para nos deixar abater pela tristeza. E assim como no ano passado, é fácil perceber a conexão evidente que existe entre Purim e o antissemitismo moderno. Há um fio condutor que liga passado e presente. Que fio é esse, Átila? A ameaça à sobrevivência judaica. Se a narrativa de Purim ela ocorreu na Pérsia Antiga, por força das ações de Ramã, os acontecimentos que passaram a se desenrolar a partir do dia 7 de outubro de 2023 e até mesmo antes disso, apontam na mesma direção, na direção da Pérsia. Embora hoje nós a chamemos de Irã. Por quê? Porque a verdade é que nós temos sido, ao longo de décadas, ameaçados e vítimas de violência por parte dos sujeitos militares patrocinados pelo regime dos ayatolás nas fronteiras do Estado de Israel e também dentro das terras de Israel. Essa conexão não é uma conexão superficial, evidentemente, ela tem uma natureza espiritual, mas a história de Purim nos ensina lições tanto para entender o implacável mal antijudaico que existiu no passado e continua existindo nos dias de hoje, mas sobretudo como devemos nos opor a todo esse mal. Mas se nós desejarmos efetivamente fazê-lo, há um imperativo fundamental. Que imperativo é esse, Átila? Um primeiro imperativo: identificar inequivocamente o mal. Não vamos nos deixar enredar pela esparrela dos que nos acusam de maniqueísmo ao colocarmos o Hamas e o Irã, como representantes de forças maléficas, de forças malignas. O mal existe no mundo e ele se manifestou em todas as gerações. Em Purim, nós temos a figura maligna, maníaca, de Ramã, que como conselheiro do rei Assuero, Ahasverosh, tinha uma agenda. Qual era a agenda de Ramã? A destruição do povo judeu. Essa agenda não muda. É o mesmo programa do Hamas, é o mesmo programa do Hezbollah, é o mesmo programa dos Houthis, é o mesmo programa de toda a jihad islâmica. Eles são inflexíveis e querem apagar Israel. Não é simplesmente derrotar o povo judeu. Eles querem aplacar o genocídio contra o nosso povo. E embora a Megilá não nos conte muito a respeito de Ramã, nós sabemos que ele tinha uma esposa igualmente odiosa, filhos solidários nessa sua agenda de destruição do povo judeu. A Megilá nos traz uma informação que é o suficiente para revelar quem é Ramã. Ramã é um descendente de Amaleque. E a Kadosh Baruch Hu nos ordena, conforme expresso na Torá, a completa destruição de Amaleque.
De tal modo que o ataque de 7 de outubro, que matou 1.200 israelenses, 300 jovens num festival de música, não foi um ato maligno singular, mas é parte dessa agenda que jamais deixou de existir e que passou de mão em mão sendo transferida ao longo da história para os legítimos representantes de todo esse mal. De tal modo que o que aconteceu no dia 7 de outubro foi uma representação devastadora da intenção genocida que os nossos inimigos sempre tiveram em relação ao povo judeu no passado e também a partir da Declaração de Independência de Estado Moderno de Israel em 1948. Eles expressam abertamente, quando nós afirmamos, e sobretudo Trump, que tem tido uma clareza e lucidez que falta aos políticos israelenses, quando Trump afirma a necessidade de pensar a história, uma outra história, a partir dos eventos que tiveram lugar no dia 7 de outubro, ele está absolutamente correto. Nosso povo não quer mais viver com os palestinos na terra de Israel. É um povo que não tem qualquer gratidão, mas sobretudo que não ama os seus filhos, que é capaz de abrir mão da vida, porque não a considera o valor central da existência. Não importa o que nós tenhamos feito por essa população árabe que vive na terra de Israel, não há gratidão, não há possibilidade mais de nós convivermos e exigirmos o deslocamento dessa população árabe para os estados árabes. Mas isso é limpeza étnica, isso é genocídio. Não, genocídio é o que o governo sírio, o jihadista governo sírio, está fazendo com os alauítas e os cristãos na Síria. Genocídio é o que expressamente declaram os nossos inimigos quando dizem que Israel deve desaparecer e que a Palestina deve ser fundada do rio ao mar. O que eles estão dizendo? Que não há lugar para Israel. Eles são inflexíveis e afirmam que nós devemos ser apagados. Nosso povo não quer apagar ninguém. Mas essa experiência em Gaza se encerrou. Não há mais a possibilidade de um governo palestino, qualquer que seja, naquelas terras. Sabe por quê, meus amigos? Porque em 7 de outubro nós ficamos cara a cara, mais uma vez, com este mal. E a intenção tornou-se realidade. Que intenção? De promover genocídio contra o povo judeu. Eles mataram 1.200, mas se eles pudessem, eles teriam matado 120 mil, até mesmo os 7 milhões de judeus que vivem na terra de Israel. E eu pergunto a vocês, que é a pergunta que reverbera na história, como reagir? Ora, olhemos de novo, com um olhar criterioso sobre a Megilá. Ela nos apresenta dois heróis, dois judeus, que foram heróis sem capa, que eram humanos, que demonstraram sua fragilidade e ao mesmo tempo uma força extraordinária. Vocês sabem, Mordecai e Esther. Mordecai é um homem cansado, ele é uma Machia da geração, ele presidiu o Sanedrim, ele foi levado ao exílio na Pérsia, ele tem medo, ele teme pelo povo judeu, pelo futuro do povo judeu, e ele se desespera, ele coloca o saco e vai para a porta do Palácio Real clamar pela sobrevivência do povo judeu. E ele não abre mão desse objetivo, a sobrevivência do povo judeu, de tal modo que ele deve renunciar a algo muito importante. Ao que ele deve renunciar? A sua esposa. Ele deve renunciar a Esther. De fato, foi o que aconteceu. Para obter a salvação do povo judeu, Mordecai teve que se afastar definitivamente de Esther para que ela pudesse, de fato, ser esposa do rei Ahasverosh. E Esther? A Megilá pode nos dar a impressão de que ela é uma mulher frágil, que tem medo,
mas eu diria que o que define ela é a coragem. Como a própria Megilá descreve, quando ela diz: eu sei que é contra a lei entrar no salão onde fica localizado o trono do rei sem ser convidado, mas se eu morrer, eu morri. Ela sabe que está em jogo a sobrevivência do povo judeu. Ela sabe que esse é um caminho sem volta, se ela for em direção a Ahasverosh. Mas ela não vacila e nos pede que oremos, nos pede que façamos um jejum, que é o que estamos fazendo nesse momento, é o que fizemos ao longo de toda a nossa história. Nós levamos muito a sério esses dois modelos, Mordecai e Esther, esses modelos de heroísmo. E quando nós olhamos para o tempo presente, para a realidade que tem lugar nesse momento, nós temos que admirar também outros heróis. Que heróis são esses, Átila? Os soldados de Israel, que lutam igualmente pela sobrevivência do povo judeu, abrindo mão da sua vida em Kiddush Hashem, para que nós, como um só povo, um só coração, uma só nação, possa seguir sobrevivendo. É admirável, né, o esforço que os nossos homens têm feito, e é admirável ver reservistas voltando de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil, para compor as forças de defesa de Israel e lutar por esse mesmo objetivo. Nós admiramos os soldados como heróis, admiramos os reservistas como heróis, admiramos os voluntários que têm tornado possível manter Israel funcionando, mais de 12 mil feridos nesses mais de 500 dias de guerra, sem falar dos mortos. Nosso povo no norte, no sul, obrigado ao exílio, se deslocar de suas casas, tantas famílias enlutadas e tantos voluntários de todas as partes do mundo nos auxiliando a manter de pé, por meio da nossa resiliência, a manter de pé o povo judeu. E nós admiramos as organizações judaicas no mundo todo, os rabinos que declaram de todas as partes apoio a Israel. E esse apoio é um apoio militante, é um apoio financeiro, é um apoio ideológico, é um apoio religioso, comprometido. De tal modo, meus amigos, que é preciso, depois de tudo que aconteceu, no mínimo, termos clareza moral desses acontecimentos e daquilo que nos separa, que nos diferencia de todo esse mal genocida. Devemos, portanto, nos inspirar em Mordecai, sobretudo de suas palavras escritas na Megilá de Esther, quando ele diz a ela: não pense que você vai escapar do destino do povo judeu escondida na casa do rei. Essa advertência Mordecai não faz a Esther, faz a mim, faz a cada judeu, de cada geração, de como nós devemos agir, de que devemos ter orgulho, sermos judeus, de que devemos agir com todas as nossas forças contra a ameaça da aniquilação. Eu pergunto a vocês, porque é preciso fazer essa pergunta: o que caracteriza a virtude do povo judeu num momento como esse, em que nós sofremos a ameaça da aniquilação? Certamente não é dando a outra face, meus amigos. Isso definitivamente não está na agenda, né, teológica do povo judeu. Nós devemos lutar com todas as nossas forças, liderados pelo Senhor dos Exércitos, para destruir os nossos inimigos. Não há futuro para Israel se nós não formos capazes de destruir todo esse mal que se abate sobre o nosso povo. Agir com condescendência é permitir que essa guerra se eternize e que a gente continue trocando vidas e que a gente não tenha paz na terra de Israel. Um povo que lança suas crianças à morte, como temos assistido dioturnamente, é um tipo de inimigo que não reconhece a vida como um valor intrínseco
intrinsecamente humano, inalienável, portanto indisponível, muito pelo contrário, eles estão dispostos a lançar todo o seu povo no abismo da morte, se for necessário para obter vantagens políticas, militares, mas sobretudo financeiras, porque eles sabem que não podem derrotar Israel. É contra esse inimigo, que é uma representação do mal no mundo, que não tem escrúpulos, que mente, né? Inclusive quando estabelece acordos conosco, como fizeram, por exemplo, ao devolver um corpo que não era o de Shire, e em tantos outros momentos ao longo das últimas décadas. Hashem nos mandou aniquilar Amaleque. E Amaleque não são apenas as almas dos amalequitas que se manifestam no tempo presente, são todos aqueles, e essa compreensão nós devemos ter, que promovem ódio infundado contra o povo judeu. E eu pergunto a vocês, existem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Qual é a origem do ódio maometano contra o povo judeu? Se nós nunca fizemos nada contra as populações muçulmanas no mundo, nem no presente, nem no passado. É um ódio infundado. E esse ódio infundado não vai desaparecer. A única linguagem que esses grupos conhecem é a linguagem da força. Israel não tem amigos no Oriente Médio. Mesmo entre as nações com as quais nós conseguimos celebrar acordos de paz, como foi o caso do Egito e da Jordânia, nós sabemos que as populações desses países nos odeiam. Eles vão seguir nos odiando, independentemente, né, dos acordos celebrados pelos seus líderes. São povos que não têm qualquer gratidão, qualquer reconhecimento, como é o caso dos palestinos, para quem tudo foi concedido, tudo foi possível. Eles assassinaram nos kibbutzim, no entorno de Gaza, as pessoas que mais lutaram para que eles tivessem a oportunidade de viver uma vida feliz, uma vida com cidadania, com dignidade. Não há virtude, eu insisto nesse ponto, em agir com condescendência com esses grupos. O mal deve ser tratado por aquilo que ele é. E nós devemos ser implacáveis. O governo de Israel se mostra titubeante, mas nós temos que ter clareza. Se os nossos modelos são Stern e Mordecai, e se por isso eles modelam os nossos comportamentos, a resposta é evidente, até porque no dia 14 e 15 de Adar, quando o nosso povo lutou para garantir a sobrevivência nas mais de 120 províncias do Império Persa, nós tiramos as vidas de milhares daqueles que ousaram nos assassinar, tomar aquilo que era nosso, daqueles que, de posse do decreto de Ramã, assinado pelo rei Ahasverosh, acreditavam que poderiam facilmente destruir o povo judeu. Essa celebração de Purim, meus amigos, eu devo dizer a vocês, nós seguimos vivos e vamos nos alegrar. Me permitam ir para o Kotel para acompanhar a leitura da Megillat Esther. Nós nos vemos amanhã novamente na minha mensagem da Parashá, meus amigos. Hak, Purim, Kasher, Sameah, com Kedushá, meus amigos.